só vai falar. Eu vou falar, você vai repetir comigo. Olha o seu irmão e fale para ele o seguinte: você é muito lindo. Você é muito linda. Você está muito cheirosa. Você está muito cheirosa. Mas eu estou mais cheiroso do que você. Mas eu prefiro mais que você. Você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Mas eu sou mais inteligente do que você. Mas eu sou mais inteligente que você. Você é muito bonito. Mas eu sou mais velho do que você. Você é muito bonito, eu sou mais velho que você. Você é muito errado. Não, você é errado. Mas eu sou mais errado do que você. Então vamos sentar? E qual é mais fácil? É admitir o nosso erro ou os outros. Então, no decorrer do sermão, nós vamos poder compreender um pouco quando a gente às vezes tem que admitir que somos mais errados do que o outro. Então vamos abrir a nossa. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de 18 a 24. Gênesis, capítulo 22, verso de 18 a 24. Todos acharam? Diga amém? Então vamos fechar nossos olhos e voltar para o nosso texto. Querido Deus, ai Deus do Pai, neste momento, Senhor, a tua palavra está aberta. Pai querido, o Senhor veio nos usar, Pai, como vaso de bênção, Senhor. Que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor. E que teu Santo Espírito venha nos usar, Senhor. Nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Alguém gostaria de fazer a leitura? 2, de 18 a 24. A formação da mulher. Ele é Gênesis 2? É. Puxa. É 2, versículos 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porquanto o varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Li até mais, não foi? Então, vamos ver só uma observação. Os animais, eles foram criados por quê? Do pó da terra, não é isso? Mas a mulher, Deus, ele criou de outra maneira especial. É porque os animais de fato foram criados pela palavra. Isso. O homem que é do pó. Pela palavra. Então, assim, mas Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, e com todo carinho, ele esperou o quê? O homem sentir a saudade
talvez que a mulher ia ter feliz. Mas eu acredito que não, né? Ele ia dizer que uma vaca não, aí é um jegue. Mas isso é piada do povo, né? Então, assim, mas em seguida, Adão, ele sentiu a solidão. E amém, né, irmã? Que o homem ele só casa quando ele sente amor. Quando ele gosta de uma mulher, primeiro ele tem que gostar, ele tem que amar para depois casar. Então, Adão, ele teve que primeiro sentir a necessidade de uma companheira. Né? E Deus faz Adão dormir aquele sono, e ele tira uma costela e faz aquela linda mulher. Por que a costela? Para que nós ficássemos bem do ladinho do nosso marido. Bem abraçadinho. Irmão, quando eu faço irmão, eu gosto muito que os irmãos podem interagir, viu? Eu gosto da comunicação. Para que se sinta amada, abraçada, do lado do seu marido. Eu sempre observo que tem uma coisa que eu acho mais bonita quando a mulher deita no ombro do marido e ela abraça, com todo carinho. Porque foi para isso que Deus, e por isso que Deus tirou a mulher da costela do homem, né? Para que ele deixasse do seu lado, bem abraçadinho. E você vê que a palavra de Deus fala que o homem, ele inicia a sua mulher, os dois tornam-se uma só carne, e deixa a casa dos pais e vão viver os dois. Cadê os três, né? Deus, a Santíssima Trindade e eles. Então essa é a nossa criação. Foi esse propósito que Deus criou a mulher. Foi por isso que Deus esperou Adão sentir a necessidade. Para que ele primeiro sentisse a necessidade, para depois receber a sua esposa. Eu fui criada de uma forma diferente, especialmente que teve a mesma educação que eu, mas a minha irmã viveu. E a gente aprendeu muito na nossa casa algumas palavras. Primeiro, homem não presta, homem não vale nada. E homem tem que sofrer. Misericórdia, né? Então, infelizmente, até que a gente tivesse um verdadeiro encontro com Cristo, essa era a imagem que eu tinha do homem. Né? Então, minhas irmãs, algumas antes de ter o encontro com Cristo, casaram. Algumas não viveu, porque era essa a imagem que a gente tinha. E na minha mente, eu sempre tive essa imagem. Aí eu lembro que a Lili se casou com a Edilson, né? Também com o propósito de Deus. E eu lembro que a Lili me disse: minha irmã, homem não é ruim não, homem não presta não. Homem é bom. E homem não pode fazer um sofrer. Tem que cuidar. E foi por isso que Deus fez uma auxiliadora e que lhe seja idônea. O que a auxiliadora faz? Ela ajuda. Ela cuida. Idônea, ela está sempre preparada. Então, esse é o nosso papel. Não é fazer o homem sofrer. Dizer que é um. Então, eu quero dizer hoje que não importa a educação que a gente teve no nosso lar. Porque muitas vezes nossos pais têm um conhecimento, nos ensinam algo que não vem de Deus. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, Deus ele liberta. Então nós não temos que deixar a velha mulher, o velho mundo passado e seguir em frente. Porque se nós somos uma nova criatura, é aqui agora que nós vamos nos basear. Não é no que a gente ouviu no passado. Então, mulher, vocês concordam comigo? Homem é bom? Quem concorda? Homem tem que ser o quê? Cuidado e respeitado. É verdade? Então, nós temos que respeitar, amar e cuidar. Agora, vamos lá para Efésios 5 e vamos ver o que é que Paulo vai falar para Maria e Luís.
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Pode deixar aberto para o meu resto. Então aqui, o que é que Paulo fala? Que as mulheres sejam submissas ao vosso marido, como também Cristo, nem Cristo. Porque Cristo é a cabeça da igreja. O marido é a cabeça da mulher. Então, o que é ser submissa ao seu marido? Outra coisa que eu me deu vontade de rasgar essa página da Bíblia. Então, assim, isso me deixava virada. Porque eu acreditava, eu conhecia uma determinada religião, que infelizmente o homem aproveita só essa parte aqui. E a mulher, eles veem nada menos do que alguém que tem que baixar a pesquisa na cabeça. Mas quando fala submissão, é o quê? O marido é a cabeça. Então a mulher ela tem que ser o quê? Submissa. Submissa é você respeitar o seu marido. Porque ele é a cabeça da casa. Eu gosto de pensar assim. Deus ele criou Adão. Em seguida ele criou Eva. Eva é a auxiliadora. Então o homem, ele é o cabeça da casa. Então assim, às vezes, o que nunca nós mulheres devemos fazer, nunca devemos tirar a autoridade do nosso marido em casa. Porque a autoridade é dele. Devemos sim respeitar. Primeiro, se a mulher, agora infelizmente, se a mulher, ela não é uma mulher cristã, ela não é submissa ao Cristo, porque nós somos submissos ao nosso Deus. Amém. Ela jamais vai querer ser submissa ao seu marido. Ela vai querer estar, mas ela tem que querer. Então nunca devemos tirar a autoridade do nosso marido em casa. Porque o homem, infelizmente, o homem vai se sentir muito. Os próprios filhos, eles vão achar que o pai não faz papel nenhum. Muitas vezes eu já me deparei com cena de um filho falar uma coisa e a mãe dizer, não se preocupe, seu pai não sabe de nada, ele não manda nada. E aí? Como que ele não manda nada? Quem foi que começou aquele lá? Quando a palavra de Deus fala que os dois não são mais dois, e sim os dois em uma só carne. E por que tirar a autoridade dele como homem? Um homem falou para mim que o que mais acaba com ele é quando ele está em algum lugar que a mulher chega, fazendo algum barraco, e os outros dizem, vai lá, mandado pela mulher. A mulher vem buscar. Se você ler, você vai tomar uma surra. Você quer acabar com o homem? Deixa eu ouvir isso aí com os amigos. Então, muitas vezes, o homem, ele acaba se tornando até agressivo mesmo. Porque aonde ele anda, é isso que ele ouve. Pau mandado. A mulher manda, a mulher que manda em casa. Não existe isso, um mandar mais do que o outro. Existe uma combinação. Ninguém manda mais do que ninguém. E se você ver aqui agora, quando Paulo fala qual é a submissão do homem, só que em um versículo ele fala a submissão da mulher. Mas a do homem é maior do que a mulher. Porque aqui ele diz o quê? Mulher, respeite o seu marido. Mas ele não manda amar. Agora vamos só ler aqui o 25. Marido, ama a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aí? Está mais difícil ou não está? Né? Então assim, por que ele mandou a mulher respeitar? E mandou o marido amar. Porque só ama quando temos respeito. Se eu respeito o meu marido, eu vou aprender a amar ele. Se ele me ama, eu serei submissa a ele. Então é o amor. Então aqui nós vamos ver que ninguém tem o direito de querer derrubar o outro. Então assim, se você ver todo o parte aqui, ele vai sempre falar do amor do marido com a mulher.
próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odeia a própria carne. Antes, alimenta-se dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que é que Cristo fez pela igreja? Se entregou a nós. Deu a vida por cada um de nós. Então, Paulo manda quem fazer isso? Maria. Então, porque muitas vezes a gente não quer, eu falo de mim, porque eu vivi isso aqui. Eu sempre falo com isso. Eu gosto de pregar aquilo que eu vivo ou que eu vivi. Amém? Tem coisas aqui que eu vivi. Tenho que mudar? Tenho. Não estou pregando aqui para dizer que eu sou uma boa esposa, nem uma boa mãe, uma boa filha. Mas estou tentando ser. Amém. Então, assim, a gente tem que mudar a cada dia. Então, Cristo, Ele se entregou pela igreja. Ele amou e se entregou por ela. Isso que Paulo pede que o marido faça na sua casa. Que ele ame a sua esposa. Que ele cuide dela. E que ele se entregue por ela. Veja só. Quando você tira a autoridade do marido, ele se torna realmente uma pessoa comum. Como um filho. Eu não posso me referir ao meu marido como eu estou me referindo à minha filha. Porque Isadora é minha filha. Eu posso sim. Isadora, vá vir para o lugar. Giovanni, você pode ir ali. Porque é diferente. Se Isadora me pede alguma coisa, mãe, eu vou em tal lugar. O que é que eu tenho que fazer? Você já falou com o seu pai? Se o seu pai concordar, tudo bem. É a mesma coisa. Se ele reclamar com elas, jamais eu tirarei a autoridade dele. Ele também não tira esse combinado, ele também não tira a minha. Se eu perceber que ele pegou pesado, quando ela sair, eu vou conversar com ele. Ou vice-versa. Né? Então, assim, aí muitas vezes só um dá ordem e os filhos deixam de respeitar o seu próprio pai. Porque o filho já começa a ver o pai não como pai, não como a cabeça, e sim como mais um daqueles meninos que brinca junto. Eu vou só fazer uma pergunta, mas é isso, que eu sei muito do que ela tem medo. Lili, se um dia você estiver na sua casa e de repente você observar que tem um sapo em cima da sua cama, o que é que você vai fazer para tirar aquele sapo? Se você está na sua casa, irmã Rosa, e de repente, claro que você vai orar primeiro. Você vai clamar a Deus. E em segundo, você vê algum elemento mexendo na sua casa, você grita por quem? Pelo esposo. Então, se eu estou em casa e de repente o bandido entra, chega, vamos bater o bandido. Mas quando é para a gente querer ter autoridade em cima do marido, nós não resolvemos isso aí. Se passa uma parada correndo, corre rápido. Se passa uma coisa, se um filho erra, teu filho errou. Mas
sejam mestras do bem. Continua aí. Só deu 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos. Isso, faz mesmo. Amém. Continua? Não, faz mesmo. Então, irmão, quando a pessoa casa, a jovem recém-casada, né? Quem é recém-casada, quando ela que está para casar. Então, assim, a quem pedir conselho? Você vê que aqui ele fala o quê? Com quem você vai aprender a amar o seu marido e ser uma boa dona de casa? Você vê que aqui fala o quê? Mulheres já idosa, casada, que não seja caluniadora, que não vive embriagada com vinho. Ou seja, mulheres cristãs que elas vivem um casamento verdadeiro honrando o nome de Deus. São essas mulheres que vai nos ensinar a também ter um casamento. Então, assim, você vê que muitas vezes, como eu falei, nem sempre até a nossa própria mãe dentro de casa vai ter esse conselho para nos dar. Então, primeiro, quando a gente quer um conselho, conversar com alguém sobre casamento, procura uma pessoa que está aqui. É esse tipo de mulher que vai ensinar a ser boas mães e boas esposas. Também a questão, às vezes eu falo de amizade. Porque muitas vezes, se a gente está vivendo em algum conflito no nosso lar, a gente tem que saber quem vamos pedir conselho. Então aqui ele deixa bem claro. Aí você me pergunta, Joel, mas meu marido não é cristão. Como ser submissa a um marido que não é cristão? E aí? Se a gente for ver, Abigail, eu acho uma das histórias mais lindas. Nabal, todos nós conhecemos a história, né? Nabal, ele era terrível. Acho que é um dos piores homens que tinha na vida. Pingunço, tudo quanto era defeito, Nabal era. Ele era considerado até um louco. Mas se a gente vê aqui, Abigail, ela nunca desrespeitou Nabal e lhe bateu de frente. Aonde vai a submissão? Até quando o homem não queira que você transgrida a lei de Deus. Agora, a partir do momento que a pessoa ser casada com um homem ímpio, que ele vir bater de frente com a palavra de Deus, querer que você venha a submissão para desonrar o nome de Deus, aí você tem que fazer o papel de Abigail. Você tem que orar. Orar, confiar em Deus. Você vê que em momento algum, quando Davi mandou aquela tropa, né, para destruir a família de Nabal, que até ela seria destruída, você vê que ela não comentou nada com ele. No momento que ele estava bêbado, ela não disse nada. Porque treva e luz, nós sabemos que eles não têm parceria. Mas muitas vezes você vai ver a treva conviver dentro de casa com a luz. E aí a sabedoria da luz, ela tem que dobrar. Então você vê que a sabedoria dela, ela esperou o momento certo para conversar com Nabal. Mas eu acredito que, momento algum, jamais ela ia aceitar se Nabal mandasse ela fazer algo que desonrasse o nome de Deus. Então, essa parte aqui da submissão do homem, ou vice-versa, né? Você tem que ver o que está de acordo com a vontade de Deus. Porque a submissão fala aqui no Senhor, não é no mundo, não. Porque se eu sou cristã, meu marido não é, e ele me convida para um bar, eu não posso dizer, eu vou para o bar porque eu sou submissa ao meu marido. Não, eu só vou se eu gostar. Porque eu convivi muito tempo, casada, meu esposo bebendo, eu nunca sentei em roda de bar com ele. Mas eu nunca deixei de respeitar ele como meu marido. E posso dizer que Deus, ele tem o poder de transformar a vida. Amém.
18, 22. Provérbios 18, 22. É Deus que conselhei esse provérbio aqui, Dan. 2. É. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Amém. Então, quem acha uma esposa sábia, enviada pelo Senhor, submissa-se ao Senhor, e você acha o quê? Você achou isso? Amém. Achei. Então vamos para o 5 agora, capítulo 5, agora ao contrário, verso 18. Irmã Edilson, lê isso aqui para mim, por favor. 5. Isso. Provérbios. 5 para o outro. 5, 18. 5, 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém. Amém. Então, mesmo que o tempo passe, irmã Edilson, você vai se alegrar sempre com a irmã Rosa. Amém. Glória a Deus. Né? E aqui também, vamos ler Hebreu, só para encerrar, vamos ler Hebreu, capítulo 13, verso 4. Manu, você lê para mim, Manuela? 13, verso 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservando puro, pois Deus julgará os imorais, os adultérios. Amém. Então, Manu, é bom ser casado, ter um matrimônio ou não é? Então, que Deus abençoe. Na minha é assim: bem abençoado o matrimônio sem mágoa. Então, amém, né? Então, o matrimônio, nós podemos ver que ele é uma das coisas bem mais importantes na vida. Você vê que Deus, ele criou Adão e Eva, ali fez o quê? O seu primeiro casamento. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Em um casamento. Então, que Deus nos abençoe. E devemos tratar o nosso cônjuge com carinho e com amor. Eu queria ver a mão dos homens que gostaria de ser tratado como um rei. Com respeito, com carinho e amor. Levanta a mão. Agora tem uma coisa para vocês. Trate a esposa de vocês como uma rainha. Vai depender também da forma como tratar ela. Então, irmão, eu gostaria de falar que uma coisa que nós sabemos que não é fácil. Para quem é casado, eu falo que a cada dia é uma descoberta, porque nós sabemos que não é fácil. Pessoas totalmente diferentes, cada um tem uma educação e acabam os dois morando debaixo de um teto. Um tem um lado, outro tem outro, um tem um defeito.